Então, gente, vamos resolver agora uma integral dupla, onde a região de integração, o domínio de integração, não é um retângulo. Então, temos aí no GeoGebra, olha, calcule a integral dupla, a função é a função x vezes y sobre b dx dy, ou dy dx. O conjunto B é um conjunto de pontos do plano, onde x está variando aqui, ó, entre 0 e 1, né? Nessa faixa aqui, se eu colocar aqui. Só que eu quero a solução que satisfaça essas duas inequações aqui, ó, né? Ou seja, nessa faixa azul, abaixo da parábola, acima do eixo x. Então, essa regiãozinha aqui, ó, essa é a minha região de integração, tá? Que não é um retângulo, observem aí. Eu vou visualizar primeiramente a interseção aqui, ó, a interseção B, A é a faixa azul e B é essa parte em vermelho aqui. Quando eu faço essa interseção, para determinar a interseção a gente utiliza esse símbolozinho, né, a interseção B, então tá aqui, ó. Vou visualizar só a interseção. Tá aqui. Essa vai ser minha região de integração, que não é um retângulo. Observe que esse ponto que está na interseção dessas duas curvas, x igual a 1 e y igual a x ao quadrado, é o ponto 1, né? É o ponto 1. Vou botar aqui, ó. Aqui a gente pode construir também um retângulo. Pegar esse retângulo aqui. É um retângulo onde a minha região de integração que eu vou trabalhar, ela está contida nesse retângulo. Então, observem aí, ó, tá aqui o meu retângulo e a minha região de integração está contida nesse retângulo. Eu peguei um retângulo, o menor retângulo, de modo que esta região esteja inteiramente contida nele, ou seja, essa região que eu estou trabalhando é uma região limitada. Por que é limitada? Porque existe um retângulo onde esta região está contida, tá? Então, eu peguei o menor retângulo aqui, de modo que essa região esteja contida nele. Então, agora nós vamos definir essa função aqui, que eu vou chamar de f maiúsculo, da seguinte forma. Essa função f vai ser a função dada se o ponto estiver no conjunto B. Se eu pegar um ponto aqui no conjunto B, a f maiúscula que vai ser igual a fzinha, tá? A função dada na integral se o ponto está em B. Agora, se esse ponto não estiver em B, estiver no retângulo, por exemplo, e não estiver em B, então a função eu vou definir como sendo zero, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente calcular a integral nos pontos que não estão em B, vai ser zero. A integral vai ser zero também. Então, não vai influenciar na soma. Ou seja, a integral sobre essa função aqui vai ser igual à integral sobre a função x vezes y. Então, como é que nós vamos fazer, então, o cálculo dessa integral dupla sobre o retângulo? Bom, agora, como é que é feito esse cálculo? Vamos dividir em duas, né? Em duas integrais. Então, coloquei aqui, olha, a integral mais interna, né? Que é em relação a y. Vamos olhar somente para ela, depois fazemos o cálculo e substituímos aqui. Então, fazendo esse cálculo, observe o seguinte, o que nós estamos fazendo? A gente está fixando o x e o y está variando, né? Aqui eu estou integrando em y, o y está variando, né? Então, quando o y varia, se nós olharmos lá na minha região, como é que y vai variar? Então, vou abrir aqui novamente, olha, no GeoGebra, o que eu vou tomar?
Se a gente criar aqui um controle para observarmos rapidamente a variação, vou chamar esse controle de A. O A vai representar o x, vai variar de 0 até 1. A gente vai fixar um x entre 0 e 1. Vou colocar aqui incremento 0,1. Aí, vou criar um vetor aqui, ó. Opção vetor, ponto inicial. Eu vou colocar o ponto A 0 e o ponto final A ao quadrado. Aí, o que que acontece? Olha só. Se eu pegar, por exemplo, A igual a meio, né? Fixei o x aqui, ó. X igual a meio, o y vai variar dessa reta aqui, ó, até a parábola. Se eu fixar o x igual a 0,6, o y vai variar dessa reta aqui, né, que é o y0, até a parábola. Fixando o x igual a 0,8, o y vai variar de 0 até a parábola, no conjunto B, tá? Então, se eu dividir em duas integrais, como é que vai ficar? Vai ficar a integral, aqui o y no conjunto B, o y vai variar de 0 até a parábola. Quem é o y na parábola? É a função x ao quadrado, tá? A função é f dy mais, vou colocar agora na parte do retângulo que não pertence ao conjunto B. Então, qual vai ser a variação do y? Seguindo o mesmo raciocínio de a gente criar vetores aqui, ó, o y vai variar da parábola, né? Vai ser da parábola até essa reta aqui, ó, que é y igual a 1. Só que nessa região, a minha f é 0, né? Vou já colocar aqui. Ou seja, essa integral, ela vai dar 0 nessa região, né? Aqui vai dar 0. Então, vai sobrar somente a integral de 0 a x ao quadrado. Nessa região, a função vai ser a própria função fzinha, né? Inicial, dy. Com isso, é feito esse cálculo dessa integral. Olhando x como constante, nós vamos obter x vezes a integral de y dy, que vai ser y ao quadrado sobre 2, y variando de 0 a x ao quadrado. Ou seja, i vai ser igual a x vezes, vou colocar aqui, x sobre 2, substituindo x ao quadrado no lugar do y, vai ficar x à quarta, menos, substituindo 0, vai dar 0. Ou seja, o resultado da integral i vai ser x à quinta sobre 2. Então, vamos substituir o valor dessa integral aqui dentro, né? Essa é a integral i. Ou seja, a nossa integral procurada, que eu vou chamar de A, vai ser a integral de 0 até 1, que é a variação do x. A integral interna aqui, nós obtivemos x à quinta sobre 2. E eu vou integrar em x. Assim, o que nós vamos ter aí? A vai ser igual a meio vezes x à sexta sobre 6, variação do x entre 0 e 1. Ou seja, eu vou ter 1 sobre 12 vezes 1, né? 1 menos 0 aqui, vai ficar 1. Ou seja, essa integral vai dar 1 sobre 12. Podemos fazer esse cálculo de forma direta, tá? Se vocês quiserem, sem analisar a parte aqui onde a integral se anula. Então,
basta calcular a variação aqui, fixando o x entre 0 e 1, o y varia de 0 até a parábola. E aí, efetuamos os cálculos. A função é a função dada no problema. Fixamos o x entre 0 e 1, a variação do y de 0 a x ao quadrado, conforme está escrito aqui. Ok? Daqui a pouco a gente resolve um outro probleminha de forma mais direta. Tá bom? Assistam o próximo vídeo.